Eu fui bolsa Rotter do Caio em 20 semanas. Ele tinha 315 gramas. E aí ele nasceu de 29 semanas. E aí, com 15 dias, já disseram que ele tinha hipertensão pulmonar. Mas ele teve uma broncoesplasia na UTI. E aí disseram que isso que causou hipertensão, mas que depois passaria. E aí, desde então, ele começou a usar as medicações. Ele usou oxonítrico, ele usava o oxigênio. Mas ele usava 24 horas o oxigênio. Começou com sildenafil. Então, para mim, foi desde sempre. Só que eu não tinha consciência que era uma doença rara e sem cura. Para mim, ele tinha uma hipertensão pulmonar que ia passar. E aí, quando ele estava com quase 2 anos, 1 ano, 2 anos, ele estava no Hospital da Luz. E aí, uma médica me deu um livro chamado Como Conviver com uma Doença Rara e Sem Cura. Aí, tem várias pessoas relatando. E aí, eu falei, como assim, sem cura? Ela falou, que seu filho tem. Uma vida saudável, trabalhava, tive né, as 3 crianças, tudo saudável. Aí depois foi que eu comecei a sentir muito cansaço. Cansaço muito ruim, não aguentava fazer nada, tomar banho, fazer nada. Eu tomava banho num banquinho, a médica mandou botar um banquinho assim Do banheiro. dentro do banheiro, para mim tomar banho sentada, 10 litros de oxigênio, aí eu não conseguia me enxugar. Meu marido parou de trabalhar para ficar com a gente, para ficar em casa. E foi fogo, viu? Ele ficou comigo em casa e eu ficava ruim, né? Não podia fazer nada. Não podia pôr roupa no varal, não podia fazer nada. Nem banho você aguentava tomar, velho. Foi difícil, viu? Eu não gosto de lembrar também não, porque foi difícil. E eu pensava que não vivia, né? Que eu ia morrer, não ia chegar ao ponto que eu cheguei hoje. Fui no médico, o médico não descobria, pensava que era ansiedade. E as crianças pequenas em casa, e sofria porque eu não podia nem dar banho no pequeno, não podia fazer nada assim. Aí eu pensei que eu ia morrer. Com 2 anos que ela passou mal a primeira vez, né? Até então ninguém sabia o que era, porque é uma doença muito difícil de diagnosticar. E só outubro do ano passado que a gente conseguiu no hospital em São Paulo ter o diagnóstico. Sempre que eu falava que a Pedra estava passando mal, ninguém acreditava, parecia que eu estava mentindo. Porque quando ela chegava no hospital, ela estava correndo tudo normal, como se nada estivesse acontecendo. E esse passar mal da Pietra era o quê? Ela tinha taquicardia, a boca dela ficava bem roxinha e ela desmaiava. Foi bem difícil para a gente, depois de algum tempo a gente teve que correr para o hospital com ela. E ela ficou internada uns 50 dias, mais ou menos 15 dias, para conseguir saber o que realmente ela tinha, né? Um pré-diagnóstico. Ela foi para a UTI, ela ficou uns 3, 4 dias na UTI e depois a gente voltou para o quarto, para a enfermaria. Só que a primeira noite que a gente teve na enfermaria, no dia seguinte que ela acordou, ela teve uma das piores crises de todas. Que ela quase teve uma parada cardiorrespiratória. Então aí a gente voltou, teve que voltar de novo para a UTI e na UTI ela ficou mais uns 20 dias. Isso tudo no hospital aqui em Jundiaí, que não era um centro de referência. No dia que a Pietra teve alta, no final do dia, chegou o papel dizendo que ela tinha conseguido uma vaga no centro de referência em São Paulo. Eu sou formada primeiramente em letras, me formei em 2006, né? Depois eu comecei o curso de Direito, né? Me formei em 2011, sou da turma de 2011 e fiz pós-graduações em Direito Penal, Processo Penal, mestrado em Criminologia fora do país. Então, assim, eu estava no auge da minha carreira. Em 2018, estava com o escritório montado, telefone não parava de tocar, porque telefone de advogado é uma loucura. E foi ali que eu adoeci, né? Que eu levei uma puxada de tapete. Já lá pelo ano de 2017, 2018, que eu fazia aula de dança, eu já notava que eu era um pouquinho diferente das outras alunas, porque elas concluíam a atividade até o final e eu não. Eu parava umas 2, 3 vezes na aula para tomar água
ir para dar uma respirada, já não conseguia concluir toda a aula do começo ao fim, então eu tinha que dar umas paradas. E eu achava que era normal, e nunca tive um diagnóstico sobre isso, então achava normal. O Marcelo nasce por causa da síndrome de Down, a gente foi fazer os exames, né, que eram pedidos pelos médicos, né, e já diagnosticou um CIV, né, um sopro, que acompanhava desde bebê. E aí, aos 4 anos, no exame de rotina, com o médico da nossa cidade, foi diagnosticado a hipertensão, né, a suspeita da hipertensão pulmonar. Ele não apresentava quadro nenhum da doença, nenhum. Então, a gente fez todos os exames depois que solicitaram, né? E aí que constatou a hipertensão pulmonar mesmo. Porque o quadro em si da doença, falta de ar, cianótico, ele não apresentava nada, nada. A rotina do Marcelo, quando criança, assim, sempre foi normal. Sempre fez tudo que uma criança fazia. Andava de bicicleta, jogava bola, ecoterapia, natação, sempre fez de tudo, né? Mesmo, e não apresentava quadro nenhum. Só foi apresentar o quadro mesmo de falta de ar, que era a falta de ar e a cianose de dedos, né, nos dedos e boca, aos 18 anos. Como o Caio já nasceu, já disseram que ele tinha hipertensão, quando ele saiu da UTI, né, eu já fui encaminhada para um pessoal que cuidava só de hipertensão. Aí eu fui encaminhada para um especialista, mas eu sempre achava que eu queria mais. Eu queria estudar, levar ele para fora do país, eu queria algo que fosse curar a hipertensão. Por mais que dissesse que não tinha cura, ele dizia, não, vai ter que ter a cura em qualquer lugar. E aí eu queria ser a tia da internet, eu ficava pesquisando aquele dia inteiro. E aí foi quando eu entendi que não tinha, eu podia ir para qualquer lugar, não tinha cura. Mas eu tinha que procurar um centro bom de referência. E aí eu fui atrás e entrei num centro de referência maravilhoso. E ele tem uma vida tranquila. O Caio está bem hoje é porque ele trata no centro de referência. Porque ele tem bons médicos, tanto a cardio quanto a pneu. Mas também tem que ter as terapias. Ele precisa passar por psicólogo. Eu comecei a tocar desde que eu tinha uns 3 anos. Aí, desde então, eu gosto de fazer meu passatempo. Tem uma foto minha, pandeiro pequenininho de plástico, minha mãe me dá, mas eu toco percussão em geral. Eu escuto MPB, uma música antiga. Quando eu tô tocando, pra mim é só aquilo ali, tipo, esquece o mundo. Tem um grupo de adolescentes, criança, o mais novo tem 8 anos e eu ser mais velho. Mas a música entrou na vida do Caio por causa da hipertensão pulmonar. Porque ele era uma criança que não podia brincar num brinquedo que tivesse que pedalar no triciclo. Porque ele ficava totalmente cansado, por falta de ar. Ele não podia brincar correndo no parque, assim, igual a gente está aqui. Porque ele é daqui onde gostava, ele ficava cansado. Então eu sempre gostei muito de música. E eu ficava muito tempo com ele em casa. Porque ele dava oxigênio 24 horas. Aí eu comprei vários instrumentos, que era coisa para ele brincar sentado. E eu fiquei 2 anos para mim chegar até o médico para descobrir a hipertensão pulmonar. Aí um clínico me encaminhou para um cardiologista e ele fez um exame lá de esteira, né, para ver o que. Aí eu passei mal, cheguei, né, a desmaiar, aí ele me encaminhou para um especialista, encaminhou para um hospital para encontrar um especialista da doença, né, que não estava bem comigo, não estava nada bem comigo. Aí ele foi e me encaminhou. Aí eu fui para o hospital, de lá comecei o tratamento, mas não tinha medicação na época, demorou a chegar. Aí eu fiquei lá, fiquei assim, né, com esse sofrimento, até ter a medicação. Mas eu venci, os 2 anos eu venci para chegar a medicação, 4 anos para chegar a medicação. Com 50 dias de internação no hospital em Jundiaí, a gente conseguiu uma vaga no centro de referência, isso para fazer uma triagem. E fomos na segunda-feira, quando chegou lá, disse, não tem nada como arritmia aqui. Né? A gente já sentou com o pessoal da hipertensão pulmonar, já discutimos sobre o caso dela, que eu estava com muitos exames. E o caso dela é hipertensão pulmonar. Ela não poderia estar em melhores mãos. Então, ela vai ficar internada, vai fazer um cateterismo para a gente ter esse diagnóstico fechado. Só que a médica já veio, ela ainda estava lá dentro e veio e falou para mim,
O caso dela é mais grave do que você imagina. E o caso dela é de transplante pulmonar. Há 10 anos atrás não tinha tratamento e tudo mais. Hoje em dia tem todo um tratamento. A gente não sabe se o caso dela vai ser para transplante agora ou daqui 10 anos. A gente vai tentar com as medicações que o SUS fornece o máximo tempo possível. Vai depender da Pietra. Então ali já foi, tipo, eu agradeci a Deus por saber o que ela tinha e fazer o tratamento correto. E eu falei, sobre o transplante eu vou pensar quando tiver que sofrer. Agora não, agora eu vou viver o hoje, né? E aí ela iniciou com as medicações. Dia 14 de fevereiro a Pietra passou mal novamente em casa. Voltamos para o centro de referência em São Paulo. E lá ela ficou internada, né? E nunca tinha tido crise lá no hospital, que foi feito o diagnóstico dela. Infelizmente ela teve crises. Né? Então, quando foi no mês 5, dia 3/5, que a equipe médica se reuniu e viu, avaliou todo o diagnóstico dela, como ela estava, resolveram colocá-la na fila de transplante. Foi então depois do episódio da embolia pulmonar que realmente a hipertensão pulmonar se agravou, né? Que foi o caso de eu começar a me cansar com pequenas atividades, né? Tomar banho, caminhar dentro da minha própria casa, né? Sair, subir alguns degraus, para mim era muito difícil. Como a minha hipertensão pulmonar é secundária, eu já tenho uma doença de base, né? Eu tenho DMTC, doença mista do tecido conjuntivo. Então, eu já venho me tratando com um reumatologista na minha cidade. Me trato com ele há 14 anos já. Mas daí eu comecei a ver que realmente a doença de base evoluiu para a hipertensão pulmonar. E dali para frente começou a ficar mais severo, mais difícil, né? Para eu conseguir, assim, fazer a locomoção normal, básica minha do dia a dia ali. Meu reumatologista, então, me encaminhou para o pneumologista, que não... Ele fez exames, né? Apenas me disse que o meu pulmão estava comprometido, mas que não me deu nada para fazer além do diagnóstico em si, né? Não me deu nenhum tipo de remédio, nenhum tratamento. O cardiologista foi a mesma coisa. Para mim ali foi um ultraje, porque o cardiologista ele também falou, foi sincero comigo, falou, eu não tenho nada para fazer por você. Então ali eu saí muito sem esperança, fiquei bastante triste, bastante para baixo, né, a respeito disso. E fiquei só com o meu reumatologista, me senti só ali naquele momento, sabe? Quando a gente descobriu a hipertensão pulmonar, era algo novo, né? Então, tanto é que quando ele fez o exame na minha cidade, que foi, de tanto eu acompanhar o ecocardiograma dele, eu acabei acostumando com os valores, né? O que era normal, o que não. E na hora até do exame, eu argumentei com o médico se estava tudo bem. Ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, mas e o valor não tá alterado, né? Não, mas é insignificante. Chegou à noite, a médica dele entrou em contato, que eu precisava estar indo até o consultório, porque não estava normal, né? Aí eu falei, tudo bem, mas me fala o que não seria isso normal. Daí ela falou da hipertensão pulmonar. Eu, como mãe, fui pesquisar na internet e aí bateu o desespero, né? Que naquela época, a perspectiva de vida para quem tinha hipertensão pulmonar era 1, 2 anos de vida. Então foi muito... Difícil. 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 A gente foi encaminhado para um centro de referência aqui de São Paulo, que foi feito o cateterismo, né? Que daí confirmou mesmo a hipertensão. E aí foi a nossa busca, onde a gente encontrou um outro centro de referência, pois nós não obtivemos o resultado, mesmo após o cateterismo,
a gente não teve um segmento no tratamento, né? Que seria o tratamento medicamentoso com o Marcelo. Nós fomos a um outro centro de referência, onde foi feito um novo cateterismo, que daí constatou mesmo o valor real que estava a hipertensão pulmonar. E aí a gente iniciou o tratamento com a base do remédio, hoje, que ele continua até hoje com a medicação. Na época ele tinha 4 anos, já vão para 23 anos que ele faz o tratamento. Não foi fácil, a gente tinha as crianças pequenas e a gente não sabia o que fazer. Eu não podia abandonar a minha criança para estar correndo atrás dela, eu não podia abandonar ela, virou aquele dilema, sabe? Às vezes eu deixava eles aqui sozinho, mas ela ia mais ela, chegava lá, esses exames aqui vai demorar tal dia. Aí eu pagava, e para mim pagar e fazer hoje? Tanto eu pagava. Só para me ver a melhora e não tinha melhora. Não tinha melhora. Eu trazia ela de volta, chegava aqui, ó, ela ficava aí na cama aí, ó, coitada. Nenhum banho ela tomava, não aguentava ir no banheiro. Eu apanhava ela nos braços, levava, botava lá. Difícil. Foi difícil para mim. Eu tomava banho com... Não conseguia sentar, eu não ia pro banheiro. Eu tinha que estar nos braços, botar lá, dar banho, trazer de volta. Foi difícil. Entendeu? Foi fácil não. Quando eu comecei a tomar o remédio, com 6 meses, eu já senti melhora. Aí eu comecei a tomar o remédio e eu fui só melhorando, mas eu usava oxigênio ainda. Fiquei 12 anos com oxigênio. Agora que eu estou lembrando, foi 12 anos com oxigênio, usando direto. Aí depois quis tirar. E aí eu tomei a medicação, senti bem. Ele já teve episódio de grandes internações, assim. Uma que ele ficou aqui no hospital aqui em São Paulo 7 meses com a API. Quando ele nasceu, ele ficou na UTI NEL por muito tempo. Mas uma recente, vamos dizer recente, que está com 17, quando ele fez 14 anos, ele estava internado no centro de referência. E ele ficou lá 47 dias. E ele estava com dreno, com sonda, ele teve que usar até fralda, mas ele já era um adolescente. E foi bem difícil para mim. Porque foi uma das vezes que eu achei que eu não ia, assim, porque eu sempre acho que eu estou lutando contra a doença. Eu achava que daquela vez eu não ia conseguir. Porque ele ficou muito debilitado. E aí, o que ele me pediu quando ele ficou melhor? Ô mãe, tu traz o pandeiro? Tá aguentando me andar, menino. Aí eu levei o pandeiro, e aí ele fazia físio. Tem até um vídeo, ele fazendo físio, pedalando e tocando o pandeiro. Aí a físio vivia do hospital. E a físio para levantar os braços, fazer assim. E aí o Caio não queria fazer exercício. Mas o tocar o pandeiro era o mesmo que fazer o exercício, porque ele tá movimentando. E toda vez que ele fez físio, ele fez tocando o pandeiro. E aí eu falo que música salvou eles. Da minha rotina, eu anoto assim, toco um despertador na hora do remédio. E eu ando com o salbutamol no bolso. Que aí, caso eu tiver alguma coisa ali da emergência, rapaz. Mas eu ligo bem. Eu tomo alguns de manhã e alguns de noite. Como eu não tive muito apoio profissional lá na minha cidade, o meu próprio médico reumatologista, então, sugeriu, né, que eu buscasse ajuda em outros centros de referência, né, em outro estado. E, inclusive, sugeriu aqui no estado de São Paulo, né, que eu procurasse ajuda. Eu fui diagnosticada em 2019, né, e eu comecei o tratamento efetivamente aqui em 2023. Esse período de espera, né, entre 2019 e 2023, foi de total desesperança. E daí que, quando eu vim para cá, que eu comecei a melhorar essa questão aí de depressão, né, que eu comecei a ver que talvez houvesse ali uma luz no fim do túnel, né, que eu comecei a me tratar efetivamente, melhorar, né, me sentir melhor. Então eu comecei a sair desse clima de desesperança. Tenho ficado menos cansada, tenho feito mais atividades ao ar livre, por exemplo, né? Como eu moro na área rural, então para mim é uma vitória sair da minha casa, ir para, de repente, num vizinho, ir lá no barracão junto com meu marido trabalhar, né?
Então eu já tenho tido algumas conquistas, apesar, né, de todos os efeitos colaterais que eu tenho, mas eu já tenho me sentido bem melhor e bem mais ativa. Quando a gente veio para o centro de especialidade aqui, e a gente começou o tratamento dele, eles não, na verdade, não tinha para fornecer o medicamento para a gente. Não tinha, porque não tinha um protocolo do Estado, não tinha nada. Eles tinham um medicamento que quando recebia de doação, que a empresa fornecia para eles, eu acredito que era assim, e às vezes a gente tinha que conseguir. Mas era difícil. É difícil e não era, porque a gente vem de uma cidade pequena. Então a gente saiu pedindo. Foi pedindo para médico, para isso, para aquilo, porque eles davam, vamos dizer, uma amostra grátis. E a gente pedia, e ia pedindo para todo mundo, conseguindo, ajeitando aqui, conseguindo ali. E aí ele foi tomando, foi indo, e foi se passando os anos. Aí sim veio o governo, entrou com protocolo. Quando a médica chegou para me falar sobre ela entrar na fila de transplante, nossa, eu fiquei desesperada. Eu chorava. Ele chorando daqui e eu chorando do hospital. Foi bem difícil. Acaba sendo um baque, porque ela já tinha falado que a criança mais nova que fez transplante desse tipo no Brasil foi com 6 ou 7 anos. Lá no Canadá, parece que fazem com idades menores, mas aqui tipo nunca teve esse caso, então você fica preocupado de sempre ficar dosando assim, qual o risco, assim, será que vale a pena fazer o transplante ou será que vale a pena confiar que os remédios vão fazer efeito? Então você fica sempre nesse dilema e confia na mão dos médicos que eles vão tomar as melhores decisões. A gente acaba sempre pedindo para que ela continue tomando os remédios, esses remédios façam cada vez mais efeito e ela talvez não precise desse transplante ou, se precisar, seja o mais tarde possível, mas a gente tem que estar preparado para as duas situações. Então, a gente abraçou a causa, né? Mandamos fazer as camisetas para divulgar, porque a doação de órgão é muito importante. Ela pode salvar até 8 vidas. Infelizmente, no Brasil, tem muitos não. Então, quanto mais divulgação, melhor. E não só para nossa filha, a gente está pensando em geral, né? Em ajudar muitas outras pessoas que precisam, que tem muita gente aí na fila de espera. Então, por isso, quanto mais pessoas doarem, maiores as chances de achar um órgão compatível. Quando eu recebi o diagnóstico de hipertensão pulmonar, foi um momento de crise, obviamente, então todo mundo era visível, né? Que eu estava em péssimas condições, né? Que eu não conseguia andar direito e tal. Então, talvez isso conscientizou um pouco a minha família. Porém, ao longo do tempo que eu fui me tratando e melhorando, talvez ali as pessoas em redor, não digo a família, mas se estende à sociedade, né? No meu caso, por exemplo, a própria comunidade da minha igreja, no meu bairro, as pessoas olham para mim, me veem bem, né? Me veem ativa, e elas não param para pensar que talvez ali dentro daquela atividade eu também me sinta cansada, né? Nas redes sociais a gente não vai mostrar o cansaço, a gente não vai mostrar o lado ruim, a gente mostra o lado bom, né? Então talvez as pessoas não compreendam muito que eu tenho limitações, né? Então talvez essa falta de rosto da doença faz as pessoas não compreenderem muito bem quem tem hipertensão pulmonar. Às vezes no princípio a gente nem comentava tanto com as pessoas. A pessoa que ele falava ele tem hipertensão pulmonar, mas o que é? O coração? A gente explicava que é a pressão alta do pulmão, não era o coração. Isso influenciava nele. Por isso do cansaço, por isso de tudo. Faltava oxigenação, o sangue não oxigenava tanto e por isso ele cansava. Isso que a gente explicava para a pessoa. A gente seguia e a maioria das vezes ele estava sempre bem. Não tinha tanto, ia no aniversário, brincava, subia, aqueles brinquedos, pulava cama elástica o tempo inteiro. Não cansava, não fazia nada. Tinha dia que já estava um pouquinho mais cansadinho, mas ele mesmo parava, ele mesmo sentava, ele descansava. Ele foi se acertando com a doença dele. Então acho que ele sabe o tempo dele, o que ele pode e o que ele não pode.
E tanto é que a gente fala, tem hipertensão, mas o quê? Daí a pessoa confunde com a pressão alta, né? E não a pressão alta dentro do pulmão. É, a sistêmica do coração. E daí você vai explicando que é a pressão alta dentro do pulmão. Você tem que falar em termos que a pessoa entenda, né? entenda. Compreenda. Mas a família sempre deu apoio, né? Sabe do problema. Às vezes até é tio, né? Que não sabe. Ah, não, tá jogando bola. Vai lá, corre, vai. E exige do Marcelo. Mas eu tipo, calma, calma. E é assim, é a vida. Meus amigos sabem, sim. Aí eu conto alguma situação assim, sou cansado por alguma coisa. Aí eles perguntam, eu falo, não, é que eu tenho uma doença rara. Aí eu tenho hipertensão pulmonar. Aí eu explico por cima o que é. Aí eles têm de boa. Mas lidar com isso tem que ter muita paciência, porque é um dia de cada vez. Hoje, agora ele tá aqui. Mas se eu te falar que ontem ele passou o dia no oxigênio, parece mentira. E as pessoas que estão à sua volta, eu tenho que ser bem explicado. Mas quando você fala assim, o Caio teve crise, ele tá tão bem. Mas não parece. Mas a doença não tem uma cara. Assim, quem sente é você. Você sente a sua dor, você sente a sua falta de ar, você sente o seu cansaço. E aí você tem que provar todos os dias para as pessoas que você tem uma doença rara. E é muito desgastante isso. Mas a maioria das pessoas da minha volta sempre acha que é um exagero. O Caio, você vira. Não é nada, é só uma falta de ar, é só um bronquite, é só uma asma. Não, ele tem hipertensão pulmonar, que é uma doença rara. Só que você tem que provar isso todos os dias para todo mundo. E aí, a internet hoje, eu falo que é uma terra sem lei. As pessoas são muito de postar pública desse. Eu não vou postar o vídeo do meu filho em crise, passando mal, tendo uma convulsão, ou com falta de ar, porque eu acho que é desnecessário. Então, você passar coisas boas e mostrando para as pessoas que, se você tiver um bom tratamento, você pode ter uma vida normal. A escola que ele está agora, teve alguns dias dele chegar atrasado, coisa de 5 minutos. Que ele começa a andar e vai ele e minha filha vai na frente. E ele, mãe, eu estava cansado, eu parei um pouco. Aí me chamaram que ele estava atrasando 5 minutos. Ele falei, tô em frente de casa mais cedo, que ele vai andando. E aí eu expliquei que ele tem hipertensão pulmonar, que ele vai devagar. Assim, durante esses 6 meses que ela ficou no hospital, então ela brincava, ela ia para a brinquedoteca, ela pegava livro que ela ama, sempre ia lá, pegava ia para o quarto. Então eu sempre brincava com ela para ela não imaginar que estava dentro do hospital. Né? Então tudo que a gente podia fazer, a gente fazia para ela ter uma rotina mais de criança, né? Mesmo dentro do hospital. A única questão é que no início, como a gente tinha muito medo ali dela correr, cansar, então a gente meio que privava ela de correr. Só que depois teve um dado momento que a médica conversou com a gente, falou que o ideal seria que deixasse ela exercitar para ela conhecer os limites dela, tal, tudo mais. A partir dali ela começou a deixar ela correr mais, tal, tudo mais. Quando ela estava cansada, vinha, falava que estava cansada. A Pietra, como a gente privava, como eu disse que a gente privava muito a Pietra, então não deixava ela fazer nada. Eu ficava em cima, não, Pietra, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Quando chegou lá, a médica falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Pietra precisa ser criança. Ela precisa conhecer os limites dela. Ela precisa saber até que ponto ela pode ir, até que ponto ela tem que descansar. E isso aqui dentro do hospital é o melhor lugar. Aqui vai ser como se fosse um centro de reabilitação para ela. Por enquanto ela fica mais brincando aqui em casa mesmo, ela gosta bastante de brincar com as bonecas dela, tal, tudo mais. A gente põe o colchão aqui, ela fica brincando, a gente tenta deixar ela sempre perto aqui do ventilador, mas ela brinca, tal, tudo mais, corre aqui em casa mesmo, tal, faz brincadeira, faz exercício. Mais como antes, já não ela fica gosta com a muito boca de roxa. fazer exercício levantando as pernas, ela tem muita elasticidade, então ela faz muitas coisas nesse sentido. Pietra, quais são as 3 regrinhas que você tem? 3 regrinhas. Não correr, não gritar, tem que obedecer. E dar beijo, pode ser também. Combinado. E dar meu peixe. Isso, cuidar do peixe, muito bem. Meus planos, sonhos são fazer o que eu gosto, que é tocar, estudar daqui no ano, quando acabar a escola, estudar música mesmo. E que também no futuro as pessoas tenham um tratamento digno. Eu tenho esperança, né? Quero de repente voltar a dançar também, né?
meu sonho, voltar a fazer dança, aula de dança. Tenho esperança que, de repente, eu volte a atuar na minha área, né? Eu gosto muito, tenho muito orgulho do que eu faço. Quem tem o diagnóstico de hipertensão pulmonar possa viver tranquilamente, bem, normal, né? Talvez com algumas limitações, sim. Quem não tem limitações, né? Todos temos e às vezes a gente tem que também se adaptar um pouco, né? Toda fase tem sua adaptação, então aceitação em primeiro lugar, né? Com a aceitação vem naturalmente o resto do tratamento. Ter o diagnóstico, né, da hipertensão pulmonar, hoje o Marcelo vai para 20 anos, né, que a gente tem o diagnóstico, mas não define o que é o Marcelo. O Marcelo é vida, é conseguir fazer, é sempre estar ali, é ativo, andar de bicicleta, é correr, é brincar, é jogar um futsal, e adora estar ali. E ele fala que ele é atacante, né, Marcelo? Né? Você é atacante, então é uma coisa que o diagnóstico não define o Marcelo hoje, né? Apesar de a gente estar convivendo há 20 anos com a hipertensão pulmonar, ele é uma pessoa ativa, consegue fazer de tudo, ter uma vida praticamente normal, dentro das possibilidades e das coisas que ele consegue estar realizando. E então quem tem esse diagnóstico não entrar em desespero, que nem a gente entrou. Assim, para quem recebeu o diagnóstico, não fiquem, gente, desesperado, não é uma sentença de morte. Tem medicações, o SUS fornece as medicações, então não se desespere, eu sei que é muito difícil, né? Eu ainda vivo esse medo, né? Mas tem as medicações, tem especialistas ótimos, né, que podem estar aí cuidando. E não é uma sentença de morte, é só um dia de cada vez que vai dar tudo certo. Que felizmente evoluiu muito a medicina. 20 anos atrás, esse diagnóstico, na idade dela, eles diziam que daqui a um ano ela faleceria. Tipo, o máximo que ela iria durar seria um ano. A gente não teria o que fazer. Hoje em dia, já com as medicações, já consegue ir controlando, tentando estabilizar, tal, tudo mais. Então, o mais importante é, se você receber esse diagnóstico, tipo, saber que você só está começando uma jornada, mas você vai ser vitorioso no final dessa jornada. Você tem que estar provando, levando documento e provando o tempo inteiro se você tem uma doença rara. Mas é engraçado, ele tá tão bem aqui na escola, tá sempre rindo, mas ninguém disse que quem tem hipertensão não pode rir. Nossa, mas ele tá tão bem tocando pandeiro, mas ninguém disse que não pode tocar nesse jeito musical. Ele pode tudo, ele só tem uma doença rara. Obrigado. Pietra, fala pra tia. Vai fazer cirurgia? Pulmão. No pulmão? Vai trocar o quê? Outro pulmão. Ah, vai trocar outro pulmão. Qual é o seu nome? Pietra Desarrami. Quantos aninhos você tem? Fala, 3 aninhos. Tem aninho. Falei, 2 órgãos. Salvado. Salvam vidas. A de vida.